Boa noite, estamos aqui de volta com mais um programa De Olho na Saúde. Eu agradeço a você que toda quinta-feira está aqui nos assistindo, aprendendo um pouquinho mais como viver melhor. Esse é o intuito do nosso programa. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no De Olho na Saúde a minha amiga, a diretora do Hospital do Rim, a nefrologista doutora Jarine. Doutora, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Você que é diretora do nosso Hospital do Rim, nos conte muito sobre a Semana da Diabetes, a prevenção da diabetes. Qualquer pessoa pode ter diabetes, ela desenvolve a doença. Me conte um pouquinho para o nosso telespectador saber. Então, boa noite. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para falar de um tema tão importante que é o diabetes. O diabetes é uma doença que não está controlada mundialmente, por isso que a semana vem mostrar o problema. Só no Brasil, a Organização Mundial de Saúde fala que nós temos 16 milhões de pessoas com diabetes, e até 2030 esse número vai para 20 milhões. Então, é uma doença que tem que ser falada e a população tem que estar ciente da prevenção, que é o melhor tratamento. Então, qualquer pessoa pode ter diabetes, sim, desde criança até a fase adulta e principalmente nos idosos, onde aumenta a prevalência. Ou seja, as pessoas geralmente quando são crianças e desenvolvem a diabetes, ela é do tipo 1. No adulto, geralmente é do tipo 2, não é isso, doutora? Isso. Baseado nisso, eu quero fazer uma pergunta a você. A diabetes leva muito as retinopatias no olho, né, da minha especialidade. Exatamente. Leva muito as nefropatias, né? Quais são as nefropatias mais comuns que a diabetes causa na pessoa e se isso é o que predispõe a pessoa a ter que fazer um transplante renal ou mesmo ficar na diálise? Então, o diabetes ele é a principal causa de doença renal crônica no mundo. Nos Estados Unidos, ela é a primeira causa, no Brasil era a segunda causa, perdida pela hipertensão, para a hipertensão arterial sistêmica. Mas hoje, os novos estudos mostram que o diabetes também é a primeira causa de doença renal crônica no Brasil. Então, principalmente na população acima de 45 anos. O diabetes ele afeta o glomérulo, que é uma parte do rim, e que ao longo dos anos, esse aumento da glicose indiscriminada vai levar a doença renal crônica terminal, que pode levar o paciente a precisar de hemodiálise ou de um transplante renal. Perfeito. Para o nosso telespectador entender melhor, qual é a relação entre o diabetes e o adoecimento do rim? Por que quem tem diabetes tende a piorar mais o funcionamento do seu rim? Porque o diabetes, esse aumento crônico da glicose ao longo dos anos, vai causando lesão dentro do rim. Porque às vezes a pessoa faz ultrassom, meu rim está normal, eu tenho diabetes, mas meu rim está normal. Por fora ele está normal, mas por dentro a microcirculação vai sendo agredida. Assim como o olho, né, na retinopatia diabética, existe a nefropatia diabética, onde os vasinhos do rim eles vão, ao longo dos anos, inflamando pelo excesso de glicose, e esse excesso de glicose vai causar a lesão renal, levando à doença renal crônica. E o que eu devo fazer, doutora, para que eu previna o diabetes, né? Todo mundo fala, olha, Semana da Prevenção do Diabetes. É o exercício físico? É o alimento? O que é? Existe um remédio milagroso? Hoje já existe até cirurgia para diabetes. Isso é uma... Eu sou médico e já escutei várias pessoas dizerem que funciona e algumas são contras. Nos conte sobre isso. A melhor maneira de prevenir o diabetes é melhorar a dieta e fazer atividade física. Hoje em dia a gente é bombardeado com propagandas de fast food, né, de alimentos que são ricos em carboidratos, ricos em sódio, e tudo isso ao longo dos anos, até na infância mesmo, vai levar a uma intolerância à glicose e no futuro pode levar ao diabetes. A melhor forma é prevenir. Não adianta você, depois que está com diabetes, você vai tratar e acompanhar. Mas, ao longo dos anos, o diabetes pode levar à doença renal crônica. Então, tem que prevenir. A prevenção é o melhor remédio. O melhor remédio é a atividade física e uma dieta saudável, rica em frutas, verduras e pouco carboidrato. O carboidrato é o arroz, o macarrão,
A Exatamente. batata, é isso, né? Muitos Uma pacientes- batatinha frita é ótimo, né? Muitos pacientes falam, mas eu não como açúcar. Eu não como açúcar, mas como o carboidrato, que é justamente isso. É a farinha, que a gente adora, né? A criança adora a farinha. É boa, uma farinha de Cruzeiro do Sul ainda. O Aí- arroz, o macarrão, o pão, que é tão amado, né? E isso tudo vai levar ao aumento da glicose, juntando com a falta de exercício físico, sedentarismo, e acaba levando o diabetes. Hoje o mundo está muito fitness. E aí todo mundo está substituindo. Ah, não, mas meu arroz é integral. O meu açúcar é aquele mascavo, né? Isso diminui mesmo a propensão de ter diabetes ou não tem nada a ver? Não, o açúcar em si, ele é açúcar, é carboidrato, né? O arroz integral, ele tem é mais rico em fibra e isso melhora realmente a intolerância à glicose e o excesso de carboidrato. Mas não deixa de ser um carboidrato também. Se você for escolher no seu dia a dia, em vez do arroz normal, pode escolher o arroz integral, mas o açúcar em si, ou demerara, ou açúcar mascavo, açúcar preto, o açúcar que for, tem que suspender. Não adianta que ele, se você tiver intolerância à glicose, ele vai aumentar a glicose do mesmo jeito. E o adoçante é uma saída boa mesmo para quem quer adoçar o seu café, quer adoçar o seu chocolate? É uma saída boa? É sustentável? Tem gente que diz que até dá câncer. É comprovado algo disso? Vamos quebrar esse mito aqui. Pode-se utilizar alguns tipos de adoçantes, né? Alguns realmente têm estudos que falam que não devem ser utilizados. O ideal mesmo é evitar, né? Se você quiser, fala como stevia, que é um adoçante melhor, que pode ser utilizado, mas se puder evitar, por exemplo, eu tive diabetes gestacional, que é pós-Covid, que o Covid está na pandemia, a gente teve muita associação do Covid com o diabetes. E o melhor mesmo é evitar. Acostumei já sem carboidrato e sem... Carboidrato zero a gente não consegue, mas pelo menos sem um açúcar e sem adoçante a gente consegue viver, sim. Com certeza, e vive bem, porque eu quase também não como açúcar e evito também um pouquinho do carboidrato. Estamos terminando agora o primeiro bloco e no próximo bloco eu vou fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, qual é a melhor forma de eu proteger meu rim? Aguarde e veremos a resposta da doutora no próximo bloco. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, agradecendo ao nosso telespectador, a nossa audiência. E eu retorno, doutora, com a nossa pergunta. Existe algo que eu possa fazer, além da dieta e do exercício, para proteger melhor os meus rins? Sim. Além da dieta e exercício físico, que são essenciais, a gente deve evitar algumas medicações para proteger o rim, como os anti-inflamatórios, né? Hoje em dia é muito falado também da carambola, que é uma fruta que é tóxica para o rim, então a gente deve evitar até... Ah, não é boa a carambola? Não. Nossa, até é bom a carambola. Até quem não tem doença renal, a gente pede para evitar, porque já saíram estudos que ela pode levar a lesão renal aguda. Então, essas medicações anti-inflamatórias e a carambola, eles devem ser evitados para a gente não ter problemas futuros com o rim. Então, assim, os anti-inflamatórios, eles podem, com uso contínuo, né? Não é a pessoa tomar um dia ou outro. Não, é em uso contínuo, porque às vezes a pessoa tem alguma dor e aí toma uma vez, o médico passou, é muito bom, eu fiquei boa, e aí sem nem ir no médico, já vou comprar de novo, vou continuar tomando, e aí continua tomando e às vezes isso ao longo prazo vai levar a doença renal crônica. E vamos supor, existe um check-up que eu faça lá dos rins, aí eu faço um ultrassom, faço exames de sangue, com isso eu tenho parâmetros para dizer se meu rim está piorando ou não está. Quais são os melhores exames que a gente faz assim? São exames de sangue, ultrassons ou tem algum outro mais específico? Isso. Na semana do diabetes, a gente vai buscar muito a glicose, né? Paciente acima de 40 anos, pelo menos uma vez por ano, ele tem que fazer uma glicemia.
Isso vale também para as doenças renais, para rastreio, né? Porque essa população é de maior risco. Então, uma vez por ano, dosar a glicose, dosar a creatinina, fazer um exame de urina simples para detectar proteína, o sangramento e um ultrassom de abdômen que foque nos rins, para a gente ver se tem algum cisto, alguma pedra, algum cálculo, né? E são os exames básicos que é acessível a toda a população. Perfeito. E a pessoa que descobriu que tem diabetes, né? Para muitos é o fim do mundo. Hoje temos, assim, medicações que controlam bem. Existe a pessoa deixar de ser diabetes? Se ela for diabética tipo 2, principalmente hoje pelo boom da obesidade, né, da síndrome metabólica, ela pode fazer uma mudança no estilo de vida, perder peso e ela pode deixar de ser diabética, sim. Ela pode até ser intolerante à glicose, mas ela pode deixar de tomar as medicações para o diabetes, se ela conseguir mudar o estilo de vida, perder peso, fazer uma dieta pobre em carboidratos, ela consegue, sim, se diabético tipo 2. Perfeito. E já escutamos muito sobre essa explosão do diabetes tipo 2, né? Aumentou muito devido à obesidade, como a senhora mesmo falou. E a diabetes do tipo 1, aquele da criança, se o pai descobre, meu filho tem diabetes, e agora, como é que ele deve proceder? Porque para uma criança é muito difícil, né? Vai para a escola, todos os amiguinhos estão lá comendo chocolate, tomando um picolé, chupando um sorvete. E como é que ela deve orientar os filhos para isso? Tem alguma medicação que ele possa fazer aquilo e tomar? Explique para os pais como é que eles devem proceder nesses casos. O diabetes tipo 1 geralmente é uma doença, alguns estudos mostram que é uma doença autoimune, né? E aí, essa doença autoimune, com algum gatilho, por exemplo, uma infecção viral, pode ativar e desenvolver, né, o diabetes tipo 1. E realmente a pessoa tem que aprender a conviver com o diabetes. Tem que ter o acompanhamento do endócrino pediatra e fazer. Hoje em dia nós temos não só a ponta de dedo para fazer a glicemia, mas nós temos aparelhinho que coloca um adesivo, e esse adesivo é bem melhor, que fica, só passa o sensor, passa até o celular e consegue medir a glicemia. Ele não está acessível na rede pública, mas na rede particular tem. E a pessoa consegue controlar melhor, os pais conseguem controlar melhor e a criança vai ter que fazer acompanhamento e realmente modificar o seu estilo de vida para conviver com diabetes. A pessoa, quando descobre que tem diabetes, o médico indicado para ela é o endocrinologista, né? Isso. Ele pede um suporte para o nefrologista quando ele percebe que os rins já não estão tão bons, ou é quando já tem que ir para diálise? Não. Existe um exame para rastreio chamado microalbuminúria, que é a perda de proteína pela urina. Então, quando o paciente tem a perda de proteína pela urina, microalbuminúria, é indicado ele procurar o nefrologista. E a diabetes está muito ligado com, meu pai tem, então eu vou ter. Fora a hereditariedade, existe alguma outra causa, assim, direta? O diabetes tipo 2, ele está mais ligado ao fator genético do que o tipo 1. Tipo 1, como eu lhe falei, pode ser mais autoimune do que mesmo genético. Eu não sabia. O tipo 2 é que é mais da parte genética, porque vem a obesidade, justamente os hábitos alimentares, e tudo isso vai passando de pai para filho, né? Então, mas existe também a pancreatite, que pode afetar o pâncreas. A pancreatite é a inflamação do pâncreas e aí com o futuro, esse paciente pode ser diabético. Tem as infecções virais, por exemplo, o Covid está associado com diabetes também. Tem o diabetes gestacional, que se a mulher tiver diabetes gestacional, ela pode ser diabética após o parto. Ela tem que fazer acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Síndrome dos ovários policísticos também pode estar associado com diabetes. Então, algumas outras doenças podem levar no futuro o diabetes. E para você que está nos escutando, beber água ajuda? Não ajuda? A doutora vai falar agora para a gente. É verdadeiro, eu tenho que beber mais de 2 litros de água por dia, 5 litros? Quanto mais eu beber, melhor para o meu rim? Como é que funciona isso, doutor? O Acre é bem quente, né? Então a gente tem que beber pelo menos 2 litros por dia. Essa é a recomendação. Dias mais quentes, lógico, você tem que beber mais. Fazer atividade física, né? Tem mais, vai suar mais, tem que beber mais líquido. Aqueles que têm cálculo renal ou que têm diabetes também pode beber um pouco mais.
Agora, sempre me perguntam, eu estou com doença renal crônica, já nos estágios finais, eu posso beber água? Aí já é o contrário, aí já não pode beber água, porque vai ficar com edema, vai ficar inchado e aí vai prejudicar até a respiração por conta disso. Mas enquanto pode, tem que beber água, a água é vida. Então, você que nos assistiu, água é vida. Estamos terminando o nosso segundo bloco. Volto no terceiro bloco com uma pergunta para a doutora. Eu tenho diabetes, já escutei falar sobre a cirurgia que cura o diabetes. É verdadeiro ou não isso? Você vai descobrir no terceiro bloco. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco com uma pergunta. Doutora, eu sou portador de diabetes e tenho vontade de operar para ter uma vida normal sem diabetes. Isso é possível, doutora? No diabetes tipo 2, quando o paciente é obeso, hipertenso, diabético, ou seja, síndrome metabólica, ele pode fazer a cirurgia bariátrica e aí, em alguns casos, desde que avaliado pelo médico, e com a perda gradual de peso, esse paciente pode ficar curado do diabetes, sim. Pode deixar de tomar as medicações, vai fazer só acompanhamento médico, desde que ele siga as orientações. Ou seja, então a cirurgia bariátrica pode sim ser uma meia cura, né? Porque exatamente. A pessoa mudou ali o trânsito intestinal, teoricamente os alimentos não vão ser tão absorvidos como eram, não é isso? Exatamente, ele vai começar a perder gordura e essa gordura vai deixar o organismo melhor a ação da insulina, vai diminuir a resistência à insulina. E o diabetes do tipo 1, tem alguma outra forma também que eu possa fazer uma cirurgia e deixar a criança, geralmente é criança, né, curada? Ainda está em estudo, tem um transplante de ilhotas, mas atualmente a única cura que tem é o transplante de pâncreas. Que o transplante de pâncreas também tem suas indicações, porque ele é uma cirurgia arriscada e geralmente quem faz é aquele paciente que tem diabetes tipo 1, que faz hemodiálise e aí ele faz o transplante duplo, pâncreas e rim. Então a pessoa faz um transplante duplo, né? Exatamente. E os cuidados, doutora? Um alerta quanto aos cuidados que nós devemos ter. Fora, assim, nós temos o hábito, de fazer exercício, de se alimentar bem. Existe, assim, alguma fruta? Você falou da fruta da carambola que não é boa, mas existe alguma fruta que seja protetora dos rins, assim? O limão, eu sou muito fã do limão, porque ele tem o ácido cítrico, o citrato, que ele protege o rim contra a formação de cálculo. Mas, às vezes, o meu paciente diabético vem no consultório, eu só estou comendo fruta e a minha glicose está muito alta. Sim, porque existem frutas que têm alto índice de frutose, de índice glicêmico, que pode elevar o diabetes, mesmo sendo fruta. Por exemplo, a banana comprida, que a gente tanto gosta do mingau aqui, ela é rica em açúcar. Então, quanto mais a gente tomar, o mingau de banana ou comer a banana, assim como a uva. Mas a banana faz tão mal quanto o amido também ou não? Sim, a banana comprida, ela aumenta muito a glicose. Então, o paciente, eu estou comendo só fruta, mas se estiver comendo em excesso, a fruta que tem muito alto índice glicêmico, ela vai aumentar também. Doutor, eu tenho vários pacientes com mais de 90 anos. E eu percebo que, assim, eu tenho curiosidade, porque muitos deles vivem bem, vivem bem orientados, andam, fazem tudo. E eu pergunto, tento achar se existe algum segredo para viver muito. E a maioria deles, 99%, me fala, eu como banana. E eu passei a partir desse dia a comer todo dia muita banana. Eu comecei a ficar preocupado agora, doutor. Ou é só não comer da banana comprida? Existe a questão genética, Tem aquele paciente que é privilegiado, que a genética dele é ótima, ele pode comer tudo e ele vai continuar magro, que a gente chama do gene da magreza, Agora, a banana é uma delícia, A gente deve comer, ela é rica em potássio, rica em nutrientes, mas aqueles pacientes que têm intolerância à glicose ou que já têm diabetes, ele vai ter que evitar, infelizmente. E aquele paciente, não, eu vou falar aqui, o nosso telespectador que gosta do refrigerante, que gosta da sua cervejinha, isso faz mal para o rim realmente ou não?
O refrigerante, sim. Eu sempre falo para meus pacientes para não fazer uso de refrigerante por conta rico em ácido, rico em fosfato. Isso leva muito a cálculo renal. E aqui no Acre a gente tem uma alta incidência de litíase, né, de cálculo renal, e o refrigerante realmente deve ser evitado. Assim como a carne vermelha tem que ser consumida em moderação também. Preferir mais as carnes brancas, Por peixe. que a carne vermelha? Porque a carne vermelha ela tem rica em proteína, e as proteínas para paciente que tem problema renal, que tem diabetes, elas têm que ser consumidas também com moderação, porque a proteína ela demora mais para o rim metabolizar. E o rim, quanto mais proteína, mais ele tem que trabalhar e mais ele pode ser afetado. Temos telespectadores que gostam de refrigerante. E eu perguntei para você da cerveja, você não negou. Então a cerveja faz bem para os rins? Para o diabético, não, porque a cerveja vai aumentar o carboidrato. Mas para o paciente renal, ela não tem restrição, não. Ela não tem restrição? Não. Alguns estudos falam até que ela ajuda a eliminar o cálculo. Se o paciente tiver cálculo de ácido úrico, não. Mas se não for cálculo de ácido úrico, pode tomar a cervejinha com moderação. Ou seja, então você que está nos assistindo, se quiser beber aquela cervejinha, nós iremos liberar uma, no máximo duas, né, por dia. Com moderação, pelo amor Com moderação, de Deus. Né, doutora? E para a gente finalizar aqui o nosso programa com chave de ouro, eu queria que você me falasse um pouquinho do seu hospital. Lá é chamado Hospital do Rins, mas vocês atendem apenas pacientes renais? Como é que é lá? Me conte um pouco de como empreender aqui no Acre. Eu sei que é difícil, né? Você deve trabalhar muito. Eu tenho uma parte hospitalar também, que nós fazemos cirurgia dos olhos. E lá, o que vocês atendem além de tratar bem os nossos pacientes renais? Então, o Hospital do Rim começou como clínica, né? Clínica do Rim. Começou há 5 anos com um sonho, né? De melhorar a saúde, a qualidade de vida dos pacientes renais crônicos aqui do Acre. E a gente trabalha lá com pacientes SUS, pacientes de convênio que faz hemodiálise, e a gente só trabalha com material descartável, com máquinas de melhor qualidade. E esse sonho foi aumentando, né? E a gente criou o centro cirúrgico para cirurgias, justamente para a confecção de fístula arteriovenosa, para os pacientes fazerem hemodiálise. Depois a gente foi aumentando o centro cirúrgico. Hoje a gente faz todos os tipos de cirurgia, de alta e média complexidade. E aí surgiu os apartamentos que a gente atende paciente tanto clínico quanto cirúrgico, não só da parte renal. Temos laboratório também e em breve estaremos inaugurando o centro de imagem. Perfeito. Você conheceu um pouquinho aqui da história do Hospital do Rim, que tem mais ou menos 5 anos. Acabamos de entrevistar a nossa doutora Jarine, especialista em nefrologia. Doutora, dê suas considerações finais. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Muito honrado com a sua presença aqui no De Olho na Saúde. Dê as considerações finais para os nossos telespectadores, doutora. Então, gostaria de agradecer o convite, também me sinto muito honrada, e dizer para você, telespectador, que se previna, né? Faça uma atividade física, faça seus exames periódicos, principalmente da glicose, dose sua creatinina, faça o exame de urina. Se tiver em sobrepeso, né, procure emagrecer, para que evite o diabetes, evite a hipertensão e no futuro evite a doença renal crônica. Então, a você que nos assistiu, meu muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus, um ótimo final de semana e, se Deus nos permitir, na próxima quinta estaremos aqui de volta com mais um programa De Olho na Saúde. Boa noite a todos.